O informativo Canal 7 está presente na Secretaria Municipal de Saúde. Com o doutor Almir, o nosso bate-papo de hoje é para falar de saúde pública nas nossas unidades do Hospital Municipal. O lema da gestão municipal é uma cidade educadora. Isso vale para a saúde também? Com certeza, e principalmente, porque a gente sabe, aliás, até foi muito feliz o nosso prefeito Gilmar ter escolhido esse tema, porque hoje, sem prevenção e sem promoção da saúde, a gente vai continuar formando doentes, querendo tratar doenças, correndo cada vez atrás de leitos de UTI, de unidades hospitalares. Assim, a partir do momento que a população se conscientizar, que ela tem que fazer a parte dela, no sentido de fazer exercício, de se alimentar melhor, de não fumar, né, evitar de beber, com certeza ela vai ter menos problemas, porque é importante que a pessoa faça a parte dela e cabe a nós também, do município, da gestão pública, passarmos orientações para a população. Daí vem a educação, quer dizer, a visão da educação. A gente tem muito claro hoje de levar a saúde para as escolas, quer dizer, a gente tem esse programa de saúde e educação, que as professoras discutam e coloquem no contexto das aulas a questão da saúde, para que as crianças se alimentem melhor, que façam higiene corporal, higiene dentária, que elas vão se transformar em adultos saudáveis e vão levar essas informações para casa. Então, todos os nossos projetos hoje têm sempre uma visão educadora. Como eu tinha falado anteriormente, quer dizer, a gente está levando hoje os estudantes de saúde para a nossa rede, para que eles aprendam, para que eles também tenham essa visão social. A nossa ideia é que nós façamos aí, não só a parte de assistência, mas a parte de ensino, como eu disse, no Hospital Municipal, a nossa ideia é que nós tenhamos residentes médicos lá, para que nós formemos mais profissionais de saúde e que também que isso faça com que melhore o atendimento, porque a partir do momento que você tem um profissional estudando, você obriga os outros que estão ali também a estudar, a participar de reuniões, a participar de congressos. Então a gente tem muito claro que todas as ações hoje têm que ser feitas visando a educação. E tanto que a nossa ideia, inclusive, gostaria de participar, a imprensa, que tem um papel fundamental hoje. Para vocês terem uma ideia, as doenças cardiovasculares no Brasil têm reduzido, e são as principais causas de óbito, não só no Brasil, mas no mundo. A grande maioria são prevenidas através de ações simples, como alimentação saudável e exercício. E a imprensa tem contribuído muito nisso. Vários programas têm feito isso, vocês têm estimulado aí a parte esportiva, que a população se exercite mais. E a gente quer continuar com o apoio de vocês e nas nossas ações de marketing. A gente vai colocar sempre o que a gente está fazendo de positivo e também sempre uma ação educadora que a pessoa se conscientize que ela tem que fazer parte dela, porque fazendo isso ela vai gastar menos dinheiro e ela vai ficar muito mais saudável. Doutor Almir, em relação aos medicamentos, ainda há itens em falta em várias unidades? Quando a situação será regularizada por completo? Então, até gostaria de falar isso para a população diretamente, quer dizer, o nosso governo, a nossa gestão começou oficialmente no dia 1º. Então, e a partir do dia 1º, coube a nós buscar soluções. A gente não tem que questionar o que já passou, a gente tem que respeito, porque cada um tem seu momento histórico, as pessoas foram eleitas, foram escolhidas, e a gente tem que tirar o chapéu, porque com certeza elas passaram por muitos problemas e resolveram na medida do possível o que era possível para que elas resolverem. O fato é que a gente pegou a secretaria com um tempo muito grande sem comprar medicamentos, né? Então, parece que agosto, outubro e setembro que eles pararam de comprar medicamentos, até porque era final de mandato, tinha aí a parte da responsabilidade fiscal. A gente não está questionando isso, quer dizer, foi ruim porque isso acabou acontecendo, que nós pegássemos a secretaria praticamente sem medicamento algum. E, além disso, foram feitos empréstimos aí de medicamentos de toda a região, que hoje os prefeitos estão cobrando aí o nosso prefeito que nós devolvamos aí esses medicamentos. Claro que isso sempre aconteceu, isso é normal, essa troca, falta o município e um complementa com o outro, mas isso foi um pouquinho exagerado, até porque existia um final de mandato e a gente acabou pegando aí esse problema. Quer dizer, a gente pegou a prefeitura praticamente sem medicamento nenhum, com alguns contratos aí que foram vencidos em relação à licitação de medicamentos, teve que reestruturar tudo. Também em relação a medicamentos judiciais, pegamos aí um custo altíssimo de mais de 3 milhões de medicamentos judiciais, então nós tivemos que adequar toda a estrutura, né, para poder aí
conhecer as faltas, não só em relação a medicamentos da farmácia básica, do pronto atendimento, insumos médicos hospitalares, como raio-x, atadura, material para gesso, e também a parte de medicamentos odontológicos, materiais e equipamentos odontológicos. Então, a gente teve que se adequar, quer dizer, o fato de a gente ter um diagnóstico, nem sempre a gente consegue comprar. Então, tem toda uma parte burocrática de você licitar, de você fazer pregão, de você encaminhar para vários setores, de conseguir verba. Porque um outro grande problema também nosso, infelizmente, a gente acabou tendo no primeiro momento, e inclusive hoje essa dificuldade existe, é a parte do recurso financeiro, que a gente teve que pagar alguns custos, né, da gestão passada, que são custos nossos, quer dizer, se o município assumiu, o prefeito assumiu, então automaticamente todos os custos são nossos. Então a gente tem que pagar. Então a gente tem que pagar alguns custos. E a nossa arrecadação, que estava prevista um valor muito maior, infelizmente isso não se concretizou e provavelmente não vai se concretizar. Para você ter uma ideia, o que foi previsto para o nosso orçamento da Secretaria Municipal de Saúde foram 410 milhões. O ano passado foi gasto em torno de 390 milhões. Mesmo assim, de um determinado momento, muitas coisas, por exemplo, medicamentos não foram comprados, né? Falando novamente que isso foi uma coisa que aconteceu, a gente não tá questionando, não cabe a mim questionar isso. Então, e foram gastos 390 milhões e o nosso orçamento foi quase 410 milhões, ou seja, um pouco mais de 3,6% acima do que foi gasto ano passado. E a arrecadação que estava prevista aí para 1 bilhão e 700, possivelmente já vai chegar em 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500. Então, só o nosso recurso já da saúde, e não só da saúde, mas todos, já está menor do que foi estipulado, quer dizer, em relação à arrecadação, em relação ao que efetivamente nós gastaríamos, e ainda porque nós tivemos que pagar alguns valores antigos, quer dizer, então só aí já entrou com um déficit muito grande de custo, quer dizer, então a gente tem feito, pego de vários locais aí, legais, né, das outras secretarias e mesmo de verba própria para poder comprar esses medicamentos. E felizmente a gente acredita que essa semana, acho que a população já está percebendo isso, semana que vem já essa falta, se Deus quiser, não vai acontecer mais. A gente criamos uma ata de registro de preço, que a gente tem um controle de preço, e a partir do que faltar a gente pode comprar. Quer dizer, a gente tem recursos tanto do governo federal, do governo estadual, a gente conseguiu adequar isso aí. Então, a ideia é que já semana que vem, e até a parte dos medicamentos odontológicos também, vai estar. Então, a gente acredita que até o final do ano isso não vai acontecer mais no município de Uberlândia. Doutor Almir, como está a relação com o Estado e com o governador de Minas Gerais? A nossa relação é a melhor possível. Quer dizer, hoje o que a gente quer levar para a população, que independente de filiação ou de ideologia partidária, a nossa preocupação é com a população de Uberlândia, e eu tenho muito claro isso na minha vida, né? Quer dizer, eu como secretário de saúde, e até pela minha profissão como cardiologista, e ao longo da minha história, né, felizmente, investindo no estudo, a gente está numa situação um pouquinho mais privilegiada, né, como profissional liberal, mas eu acabei aceitando o convite do prefeito Gilmar, justamente porque a gente acredita que uma pessoa bem intencionada e uma equipe muito bem capacitada e também muito bem intencionada, a gente consiga levar isso para o restante da nossa equipe, até a ponta, né, ao médico, à enfermeira, ao técnico, né, e que isso faça com que a população seja melhor atendida. Então, essa é a nossa missão aqui. E a gente sabe que hoje depende também não só de uma boa vontade, mas depende de toda uma articulação política, e que todo mundo está bem intencionado. Todos os políticos querem atender bem a população. E a gente compartilha da mesma ideia. Então, nesse sentido, não só eu, mas o próprio prefeito Gilmar tem conversado, foi recentemente a Belo Horizonte, conversou com o governador Anastasia, o próprio Luiz Humberto. A gente tem que ter aquela visão republicana. Muito mais importante que uma eleição é a população de Uberlândia, é o que eu acredito, é o que nossos políticos também imagino que acreditam. E nessa linha a gente tem um excelente relacionamento com o governo do Estado, tanto que o governo do Estado, na pessoa do secretário estadual, que é o Antônio Jorge, e o secretário adjunto, que é o Francisco, virão em Uberlândia no mês de maio, para que nós fechemos algumas ações que vão ser anunciadas à população. E da mesma maneira que o governo federal, porque aí já existe um laço mais próprio mesmo, né? Porque o prefeito faz parte da base política do governo da presidenta Dilma,
Então, a gente tem uma excelente relação, tanto com o governo federal, que também está nos ajudando aí com algumas ações, e deve vir a Uberlândia também, possivelmente no mês que vem, já com algumas ações específicas, né? E também nessa mesma linha com os deputados. Hoje a gente tem relação com todos os deputados, com o Tenente Lúcio, com o deputado Leonídio, com a deputada Lisa Prado, com o Elismar, com o Wellington, com o Bitar, né, e também com os vereadores, né? Então, assim, por quê? Porque a gente acredita que só com ação política a gente vai conseguir, por exemplo, ampliar o hospital municipal, conseguir que nós tenhamos mais verba para o hospital municipal, para que ele possa, de fato, atender melhor a população, que nós, eventualmente, consigamos ampliá-lo. Ou seja, então, essa relação com o governo federal, com o governo estadual, desde o governador, né, o secretário estadual, o ministro da Saúde, os deputados estaduais e federais de Uberlândia e os vereadores, eu particularmente tenho tido um excelente relacionamento com conversas, eles vêm aqui, a gente conversa, até com esse senador também, o Wellington Salgado, nós já conversamos. Então, e não só com eles, mas a minha ideia é que todo mundo tem que se conscientizar que se a população de Uberlândia melhorar a sua saúde, melhorar a sua educação, a gente com certeza vai chegar daqui a 20 anos com 20 milhões de habitantes, mas com uma população muito mais qualificada do ponto de vista técnico, com uma mão de obra que realmente possa ser aproveitada e também com uma população mais saudável. E quem vai ganhar com isso é todo mundo. Quer dizer, hoje a gente tem que fazer que com Uberlândia cresça, com desenvolvimento, com responsabilidade social. Então, assim, a gente tem que valorizar muito os empresários, então a gente também tem conversado com os empresários. Essa semana tive uma reunião na ACIUB, que eu passei quais são as nossas ações na Secretaria de Saúde para a população de Uberlândia. A gente gostaria muito, inclusive, e a gente acredita nessa parceria, que os empresários nos ajudem, por exemplo, adotando uma unidade, né, uma UAI. Chega lá, pinta, reforma, porque, infelizmente, o município não tem a verba que gostaria e coloca aqui, tá, a unidade tal foi adotada por uma empresa tal. Porque o empresário também é saúde e responsabilidade social. E, em contrapartida, nos ajudar a divulgar aí a atividade física em todos os bairros, nas empresas, porque se fizer isso, todos nós vamos ser cidadãos saudáveis e quem vai ganhar com isso é a cidade. Que a gente vamos nos transformar numa metrópole, mas uma metrópole que tenha menos problemas sociais, é o que a gente acredita. Em relação ao Hospital Municipal, como está o atendimento e quais são os projetos para este grande hospital? O Hospital Municipal realmente é uma grande ferramenta que o município dispõe. Hoje são mais de 240 leitos, uma estrutura muito bem equipada, né, não só do ponto de vista de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais que lá trabalham, mas também em relação aos equipamentos de saúde. Quer dizer, hoje a gente tem centro cirúrgico muito bons, temos aí ressonância magnética, tomografia, equipamento de ultrassom, equipamentos de ecocardiografia. Nós, naquela mesma linha que eu tinha falado inicialmente, né, o Hospital Municipal, a gestão é da SPDM, que é uma empresa de São Paulo, que tem tido uma gestão que muito positiva, no sentido de trazer resultados e cumprir metas, não só do ponto de vista de atendimento à população, mas também do ponto de vista da qualidade do atendimento, né, porque eles têm algumas formas lá de qualificação da estrutura. Hoje o Hospital Municipal é uma estrutura de porta fechada. O que significa isso? Né? Que porta não recebe paciente que tem uma procura espontânea. Ele recebe pacientes que são provenientes das nossas unidades, das UAIs e outras unidades de saúde. Quer dizer, então, o paciente está, por exemplo, precisando de uma internação num leito de clínica, ou de cirurgia, ou mesmo de terapia intensiva, ele é transferido para o Hospital Municipal. Só que, por outro lado, a gente sabe que é um hospital muito bom, né, que hoje, querendo ou não, um hospital que tem uma participação muito importante, não só em Uberlândia, mas também para o município, porque a ideia é que esse hospital fosse, e é um hospital também regional, porque isso é do governo do Estado, mas a gente acha que ele tem que melhorar no sentido de ampliar o seu atendimento. Para você ter uma ideia, hoje a taxa de ocupação é de 112%. Quer dizer, muito mais do que 100%. A gente já não tem mais onde colocar paciente lá dentro hoje, que interna, sai, faz cirurgia, né? Os mutirões, uma parte dos mutirões estão sendo feitos lá. Então, o que a gente gostaria? Primeiro, aumentar o repasse para o Hospital Municipal. Hoje, o município arca com 25% do Hospital Municipal, o Estado com 25% e a União com 50%.
O último contrato que foi feito entre o governo estadual e o governo municipal terminaria em maio. O último repasse foi feito em dezembro, né? Então, de janeiro a maio, o hospital não está recebendo nada do governo do estado, e por isso dessa importância dessa conversa com o governo do estado, primeiro que ele aumente o repasse, porque hoje é insuficiente para o custo do hospital, e segundo que ele já começa a nos repassar, porque isso hoje, esse custo está sendo feito pelo município, quer dizer, foi paga a última parcela em dezembro e foi gasto naquele momento, e não foi deixado nada para que nós passemos. Mas isso, inclusive, é jurídico e tal, a gente entende, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que a gente quer do governo do estadual e do federal? Que nós consigamos ampliar, né, o espaço físico para que a gente consiga levar para eles lá, para o hospital, outras possibilidades de cirurgia, tipo neurocirurgia, cirurgia ortopédica, porque a gente chama de procedimento de alta complexidade. Levar também ensino para lá, nosso projeto o ano que vem, levar a residência lá de clínica médica, talvez de pediatria, porque a gente acha, se a gente não investir no ensino também, o profissional acaba ficando acomodado, e quem perde com isso é a população. E não só lá no Hospital Municipal, já que eu falei sobre esse assunto, a nossa ideia hoje, já estamos levando os profissionais para toda a rede, né? Quer dizer, os profissionais de saúde já estão indo para as UAIs, para os PSE, porque a gente tem uma visão hoje que o profissional de saúde tem que ter essa visão social, quer dizer, por algum motivo eles não estão tendo essa participação com a comunidade, né? Hoje é uma formação mais dentro de uma instituição, então a gente está levando os profissionais para atender nos PSE, para que eles tenham essa visão social, para que tenham de fato gosto para atender a população que realmente mais precisa. Então, no Hospital Municipal, ampliar é uma nossa ideia, aumentar o repasse tanto do governo federal como estadual, eventualmente transformá-lo numa unidade aí que tenha policlínica. Hoje, uma dificuldade que a gente tem em Uberlândia, que a gente tem um pronto atendimento, tem um PSF, mas a gente precisa de um especialista, e a gente não tem, a não ser na Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente gostaria de ter uma unidade de vários especialistas, talvez a gente possa utilizar o espaço físico do Hospital Municipal, aumentar a parte de atendimento ginecológico e obstetrícia lá dentro. Hoje a gente ainda não está mais conseguindo resolver a nossa demanda. Fazer com que ele realmente faça mais exames para a nossa população, quer dizer, hoje é uma ferramenta tecnológica que ainda está um pouquinho subutilizada, por isso que a gente, e também naquela linha da humanização do atendimento, isso a gente sabe que tem lá, e a gente fala isso não só em relação ao atendimento ao paciente, mas na relação também dos profissionais. Quer dizer, da mesma maneira que eu me reporto bem a uma pessoa que trabalha comigo, em todas as nossas cidades tem que acontecer a mesma coisa. A gente até recentemente mudou um pouquinho alguns gestores lá dentro, porque a gente acreditava que essa relação estava um pouquinho atribulada, e a gente quer levar uma gestão muito mais clara, muito mais transparente, muito mais delicada na forma de lidar com o servidor também. E hoje a gente tem também lá dentro do Hospital Municipal uma pessoa da nossa secretaria, que é um médico, também gerindo o hospital junto com a SPDM, justamente para a gente conhecer a estrutura, trazer pessoas qualificadas para lá, aumentar as ferramentas. Por exemplo, a gente provavelmente vai levar também para lá a endoscopia. Ou seja, o hospital hoje é a nossa principal ferramenta, a gente quer fazer com que ele realmente atenda melhor e em número e em qualidade maior a população de Uberlândia. Quando será a primeira licitação para a construção da primeira UPA na cidade de Uberlândia e também de unidade de PSF, né, o programa da família? Na verdade, eu tenho que falar para a população que a gente tem muito claro hoje que a gente realmente tem que investir na atenção primária, e a atenção primária é a promoção da saúde com várias ações, com os agentes comunitários de saúde, com os educadores físicos e outros profissionais, médicos e não médicos. Aliás, hoje, para a gente, todos os profissionais de saúde são muito importantes. O médico é importante, como também é importante o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o assistente social, né? E o dentista, porque sem uma visão multiprofissional e com a valorização desses profissionais, a população não vai ter, de fato, um atendimento com qualidade, com competência e com resolução. Então, nessa linha aí, já conseguimos, aí, junto ao governo federal e estadual, pelo menos nesses 2 anos, 20 unidades PSF. A grande maioria hoje das nossas unidades são unidades alugadas. A ideia é que nós transformemos elas em unidades próprias e que nós aumentemos as equipes. Então, a gente já com essas 20, já a partir do que nós conseguimos construir as 20, vão ter de 25%, vão passar para 51% quase a cobertura da atenção primária em Uberlândia.
E na mesma linha da UPA. O que é a UPA? É uma UAI com uma visão mais emergencial. E o SAMU também, que é uma ambulância com uma equipe de profissionais qualificados, com médico, enfermagem, para lidar numa situação de risco de morte, né? Quer dizer, a gente vai ter em Uberlândia o SAMU e também o Corpo de Bombeiro. Especificamente em relação às UPAs, que são 3, e os PSFs, uma parte deles já deve ser anunciada provavelmente o mês que vem, porque tem toda uma parte burocrática de você conseguir a verba, de você preparar a estrutura física com plantas, e tem que encaminhar para a Vigilância Sanitária e volta, Vigilância Secretária do Estado, ou seja, toda uma parte burocrática, que às vezes um detalhezinho tem que voltar e começa tudo. Mas a gente acredita que o mês que vem, com a vinda do secretário estadual de Saúde, com o Antônio Jorge, e também provavelmente com algum representante do Ministério da Saúde, que a gente já consiga anunciar, o prefeito deve anunciar já a licitação das UPAs e de alguns PSFs. Secretário, as maiores críticas e solicitações da população estão no atendimento às UAIs. Há médicos suficientes? Como está a gestão das unidades? Hoje o grande problema nosso, Odair, é que a visão que nós tínhamos era uma visão voltada para o pronto atendimento. O que significa isso? A pessoa tem um sintoma ou tem uma doença e procura de uma forma mais rápida uma unidade de pronto atendimento, que ela vai ser atendida de uma forma mais rápida, só que isso acaba congestionando, porque todo mundo procura a mesma unidade. Agora, qual que é a nossa visão? É muito clara, é investir na atenção primária. Porque se nós investirmos na atenção primária, quer dizer, a atenção primária hoje, significa que você vai evitar que a pessoa fique doente, porque ela vai lá com uma visão de promoção e prevenção da saúde. Então, 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária, nos nos programas de saúde da família. Então, a nossa ideia é que nós aumentemos a atenção primária. Quer dizer, hoje a gente tem uma concentração, para você ter uma ideia, a cobertura hoje da atenção primária do município é 25%, quando recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é no mínimo 70%. Então, a primeira ação, a gente quer aumentar a atenção primária no município. E, para isso, a gente vai estar aí construindo algumas unidades de pronto atendimento, de programa de saúde da família, e vários bairros, todas as regiões de Uberlândia, para que a população seja atendida e tenha seu problema resolvido, que ela seja cadastrado pelos agentes comunitários de saúde, que ela tenha uma atenção aí à criança, ao adulto e mesmo também à grávida, né, que ela seja acompanhada para que ela não venha a ter problema no futuro. E, além disso, nessa linha da atenção primária, o que a gente quer investir na promoção. O que é promoção? Estimular que a população faça exercício, que a população se alimente melhor. A nossa ideia hoje é que a Uberlândia se transforme numa cidade que faz exercício. Hoje, nós criamos um setor dentro do nosso novo organograma, que é a promoção da saúde, e o responsável é o educador físico. A gente quer colocar o profissional de educação física em evidência aqui em Uberlândia, para que ele faça exercício, que ele leve exercício para todas as praças, para todos os bairros, evidentemente junto com o apoio da Secretaria da FUTEL, né, porque a gente também tem essa visão que todas as secretarias têm que estar envolvidas, e também nessa linha, e por sermos uma cidade educadora, a gente quer levar a saúde para dentro da escola. Então, junto com a Secretaria de Educação, fazer com que as professoras conversem sobre higiene corporal, sobre atividade física, alimentação saudável, porque essas crianças, primeiro, elas vão se transformar em adultos saudáveis e vão levar para dentro de casa esses conceitos de saúde, né, para não fumar, para não usar droga, para poder fazer atividade física. Então, a gente quer, primeiro, investir na atenção primária. Agora, evidentemente, hoje nós temos problemas crônicos, e o que resolve hoje, nós temos 8 AIs, temos a Universidade Federal de Uberlândia e temos o Hospital Municipal, que é uma estrutura que recebe esses pacientes que estão com problemas mais sérios nas nossas unidades. Então, hoje, realmente, as 8 AIs acabam por ter essa visão de pronto atendimento, tendo que atender toda a região. E a gente sabe hoje, até por determinação do Ministério Público, que algumas do juiz, que algumas pessoas da região estão vindo para Uberlândia, estão sobrecarregando nossas UAIs. E hoje isso faz para a população ter a impressão que a saúde está ruim, mas não está ruim. Felizmente, hoje, nós estamos conseguindo adequar a escala de médicos. Nós perdemos alguns profissionais que saíram para a residência. O que é residência médica? O profissional médico, ele se forma depois de 6 anos, e depois, da grande maioria, ele tem que fazer uma formação. Então, normalmente, em março é o momento onde tem as provas e eles passam, né?
Então, e hoje nós já estamos repondo, que dos 28 que nós perdemos, aí já quase 36, vamos chegar muito mais do que isso, não só clínicos e pediatras, que era um grande problema, e hoje a gente está fechando uma parceria com o Hospital Dom Bosco, que vai atender crianças referidas, vindas das UAIs, quase 1.000 crianças por mês. Isso vai ser anunciado também pelo prefeito, né, que eu já estou antecipando, mas... então, a gente acredita que em pouco tempo, esses pediatras, esses clínicos já estão entrando nas UAIs, a população já vai estar percebendo que já existe uma melhora na escala, porque a gente tem 2 coordenadores médicos nas UAIs, estão passando todos os dias nas UAIs. Nós trocamos alguns coordenadores aí, e supervisores das UAIs, porque nós imaginávamos isso, a gente demorou um tempo, estudamos para não criar, não ser equivocado para tirar algumas pessoas. A gente conversou com uma equipe, várias pessoas, com a população, com o conselho, e resolvemos que tínhamos que tirar. Nós trocamos alguns coordenadores não só administrativos, mas também médicos. Estamos aí levando, propiciar a eleição de diretores clínicos, para que esses coordenadores técnicos médicos, diretores clínicos, ajudem a melhorar aí a escala dos médicos, né? E que não faltem mais médicos. É o que a gente já está percebendo e nós acreditamos que em pouco tempo isso vai acontecer. E às vezes a população também fica preocupada, porque chega no ar e às vezes o paciente está grave e quer transferir para uma outra instituição, mas a pessoa tem que ver que ali tem uma unidade de emergência, tem toda uma estrutura de aparato, o profissional médico está de plantão, tem enfermagem, tem equipamentos. Então, assim, as UAIs hoje estão habilitadas para resolver grande parte dos problemas. Evidentemente, aquele problema um pouco mais sério, né, que precisa ficar mais tempo internado na UTI, essa pessoa tem que ser encaminhada, e a gente tem conseguido hoje, através de uma melhora no fluxo do hospital municipal, a gente tem agilizado a internação, a resolução dos casos no paciente que estão internados no hospital municipal. Hoje existe uma regulação municipal que é única, né? Hoje, qualquer pessoa que está na regulação é igual, deveria ter sido sempre dessa forma. Hoje é a nossa visão, independente se é amigo, se é parente, se a pessoa estiver ali na regulação, ela vai ter o mesmo critério, que é o critério da gravidade, de urgência e emergência, e todo mundo de Uberlândia é igual nessa fila, que surgiu uma vaga, ela automaticamente está entrando. Não existe amigo ou parente que passa na frente, todo mundo é igual. A gente não está privilegiando mais ninguém, privilegia o caso da gravidade. Então, essa regulação está colocando as pessoas aí no hospital municipal. A gente tem hoje aí também uma parceria que nós fechamos, reativamos com o Hospital Santa Marta, o Hospital também Santa Marta já interna, e o prefeito também está agora fechando, aí, pagando alguns hospitais privados, né, que tinham uma dívida de alguns anos, né, com a gestão, para que nós possamos abrir alguns novos credenciamentos, principalmente de alta complexidade, alguns tipos de cirurgia com esses hospitais privados, que a população possa ser atendida, que hoje a grande maioria dos hospitais privados só atendem privado. Então, a gente está isso negociando. A partir do momento que a gente for fechando, a gente vai anunciar, como eu falei, especificamente o Hospital Santa Marta, o Hospital Dom Bosco. Hoje a gente tem também com o Hospital Santa Catarina, que são pacientes referidos da cardiologia, quer dizer, procedimentos de hemodinâmica, como cateterismo, angioplastia e cirurgias são encaminhados para o Hospital Santa Catarina e, claro, para a Universidade Federal de Uberlândia, que é a nossa grande parceira. Quer dizer, a Universidade Federal de Uberlândia hoje é a principal estrutura de Uberlândia e da região, que tem uma estrutura de médicos e equipamentos muito bons, né? E que a gente, claro, a grande maioria dos pacientes são encaminhados para lá, né, para o Hospital Municipal, e aqueles que, porventura, não conseguem, a gente tem essa necessidade de encaminhar, a gente encaminha, mas a gente está tentando fechar essa parceria com esses hospitais para que nós consigamos também ter uma ferramenta a mais. E, além disso, nessa linha, finalizando essa pergunta, né, essa relação que a gente tem hoje muito positiva com o governo estadual, né, com o governador Anastasia, com o secretário de Estado, Antônio Jorge, com o secretário adjunto, que é o Francisco, inclusive, eles virão aqui a Uberlândia, agora em maio, para nós fecharmos algumas parcerias, inclusive em relação ao Hospital Municipal. Tem outros 2 hospitais hoje que nós temos fechado, a gente está negociando com eles a possibilidade também de levar algum tipo de estrutura para esses hospitais que estão fechados, ou seja, e além de PSF, UPA, ou seja, várias outras ações, e também com o governo federal na mesma linha de aumentar o repasse para o hospital municipal, de nos ajudar a construir algumas ferramentas aqui internas para o município de Uberlândia. Então, a gente acredita muito que brevemente a população de Uberlândia já vai estar sentindo aí algumas melhoras. Mas, evidentemente, pontualmente, às vezes falta um médico, a gente está tentando corrigir,
E às vezes demora. Por que demora? Porque como todo mundo procura o pronto atendimento, e até nós gostaríamos que primeiramente as pessoas procurassem os PSFs, nem sempre tem, né, no bairro que a pessoa mora, mas se tiver, procura o PSF, porque 80% dos problemas vão ser resolvidos lá. E existe um protocolo, a gente chama de protocolo de Manchester, que a pessoa ela é selecionada em função da gravidade. Aquelas que são ficha vermelha, né, que é o mais grave, elas são atendidas mais rapidamente. Aquelas fichas azul e verde, que não são casos tão graves, por exemplo, uma dor de cabeça, né, uma dor no estômago, assim, não muito grave, então elas esperam. E a gente está criando uma estrutura hoje de criar um ambulatório paralelo para que essas pessoas possam ser atendidas mais rápido. Mas como tem muita gente, todo mundo procura, então às vezes demora um pouquinho, a população fica impaciente. Hoje, só para falar para a população, e eu falo porque eu também trabalhei na iniciativa privada e tenho contato hoje com a iniciativa privada, até porque a gente está negociando, mesmo os hospitais privados, a grande maioria dos hospitais estão demorando 2, 3 horas para serem atendidos. Iniciativa privada. Então, hoje, na iniciativa pública, porque tem uma demanda muito grande, por isso que a gente tem que aumentar a nossa oferta de equipamentos, não só na rede pública, mas na rede privada também. A gente tem quase todos os hospitais privados de Uberlândia estão aumentando a sua espaço físico. Por quê? Porque Uberlândia, hoje, é uma região enorme que recebe gente de toda Uberlândia, quer dizer, de toda a região. Então, querendo ou não, a iniciativa pública e a privada estão recebendo gente. E nós somos, de fato, nós temos as melhores ferramentas, os melhores equipamentos, os profissionais, a grande maioria dos profissionais aqui são muito bem formados, então, naturalmente, quem tem um problema mais sério no município vizinho, chega lá, não tem profissional, claro que ele vem para cá, porque é um problema de vida, de risco de vida. Então, ele vem mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? É aumentar os nossos serviços públicos, os hospitais privados já estão aumentando os serviços privados, porque hoje está num ponto onde nem na iniciativa a gente está conseguindo vaga, chega muitas vezes que a gente não tem vaga nem em hospital privado em Uberlândia, para grávida, por exemplo. Então, e fazer com que nós pensemos, os empresários, que a Uberlândia também tem que se transformar num polo turístico da saúde. Quer dizer, hoje a gente tem uma visão industrial, uma visão agropecuária, mas a gente tem que conscientizar em transformar Uberlândia num polo turístico de saúde, porque a gente tem excelentes hospitais, excelentes médicos, e as pessoas têm que vir aqui para se tratar como vão para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para Barretos, e vir para Uberlândia, que nós nos transformemos numa referência de saúde pública e privada. O Informativo Canal 7 fica por aqui. O nosso bate-papo de hoje foi com o doutor Almir Fernando Loureiro Fontes, secretário municipal de saúde. A TV Cidadania agradece a sua participação. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você e com seus telespectadores e com a TV Cidadania Canal 7, que é nossa.